E o desembargador Itamar também está convencido que aquela questão... Aquele da prova? Está nula aquela sentença. É, tá. Viu? Com certeza, eu sabia que ele ia refluir. Então tá tudo não, certo. Rapaz, a gente tem que identificar qual era o fato. É. Ali é uma tentativa de recebimento de dano moral baseado em fato. É claro. Podia Com esse, exigir a apresentação do documento. esse é que vai ser julgado e o outro... Fosse essencial, né? Não era o É caso. evidente. Não, é o de pauta que você disse que só tinha dois. É esse, 25. Só tem um mesmo para Tem julgar. isso pra julgar. Ah, que beleza. Pela ordem... Eminentes colegas, todos os presentes, eminente procuradora, doutora Ana Queiroz, desembargador Ulisses Viana, desembargador Itamar Pereira, estão fazendo parte de nosso julgamento aqui. E antes, porém, pela ordem regimental, eu pergunto se, indago se tem algo contra a ata da última sessão. Nenhuma impugnação, então prosseguiremos. Pela ordem, nós temos alguns feitos fora de pauta. Desembargador Viana, Vossa Excelência tem alguns feitos fora de pauta. Eu quero dizer de antemão, temos a presença do ilustre procurador, doutor Henrique, presença, que já deve ter tomado conhecimento também dos projetos de votos, a doutora procuradora e os colegas também já receberam reciprocamente os projetos de votos. Perguntei se tinha algum destaque, não tem destaques. Então, para dar velocidade ao julgamento e à prestação jurisdicional, vamos tentar sumariá-los de forma mais veloz, com objetividade. Desembargador Viana, Vossa Excelência tem a palavra para enunciar os feitos fora de pauta, inclusive declarar sua votação, que já é de conhecimento de todos nós. Pode falar. Eminente desembargador Alfredo Sérgio, desembargador Itamar, doutora Ana de Fátima Queiroz, nossa digníssima representante do Ministério Público. Eu iniciaria a leitura dos projetos e são fora de pauta. Eu tenho 11 feitos, iniciando pelo número 1, que trata do embargo de declaração, processo, embargo de declaração no recurso de agravo na apelação número 0319723, dígito 3, embargante, município de Pojuca, embargado Moisés Venceslau dos Santos. Emenda, direito processual civil, embargo de declaração, alegação de omissão, rediscussão da matéria, natureza de pré-questionamento, descabida, rejeição dos embargos. Se os senhores quiserem, eu posso fazer a leitura, mas é aquela velha... Por mim, eu dispenso. Não, está dispensado. Está dispensado. Já lemos. Nas conclusões. Então vou para... Pode declarar. Número 2. Recurso de agravo. Anotou primeiro. Agravo, recurso de agravo na apelação número 320805, dígito 7. Recorrente, Cleiton
Ercílio do Nascimento. Recorrido, Estado de Pernambuco. Ementa. Processo civil, decisão terminativa. Apelação. Concurso. Exigência de idade máxima. Função policial. Possibilidade. Inaplicabilidade do artigo 462 do CPC. Alteração da causa de pedir. Aquela questão de militar que não tinha a idade prevista no edital. Certíssimo. De forma que o voto é negando o provimento ao recurso de agravo. Se os senhores quiserem que eu faça a leitura... Eu, por mim, dispenso. Não, está dispensado. Eu já fiz, por mim, a dispensa geral, porque tomei conhecimento, Vossa Excelência postou muito bem os votos, como sempre, não é surpresa, e eu entendi que devo acompanhá-lo em todos. Desembargador Itamar se pronuncia também. Eu também conheço toda a solução apresentada pelo eminente desembargador Luiz Viana, concordo com todas elas, e apenas a sugestão de celeridade, Vossa Excelência, se fosse o caso, o presidente concordar, anunciaria e já proclamaria o resultado. Identifica o feito, identifique o feito com o número e as partes e diz, se achar melhor, o núcleo do problema. A emenda, em síntese, a emenda em síntese e conclui pelo julgamento. Pois não, então... Que já foi, tecnicamente, enunciado por nós. Então vamos seguir essa sistemática. É mais produtivo. Então, número 3 agora, a de número 3. Agravo na apelação, número 289-562, dígito 9. Agravante, município do Recife. Agravado, Sociedade de Educação e Cultura do Recife. Execução fiscal. A ação foi distribuída virtualmente em 8 de dezembro de 2005. Contudo, os autos foram materializados somente em 9 de junho de 2011, mais de 5 anos após o ajuizamento da ação. Inércia do credor para realizar a citação do executado por mais de 5 anos. Prescrição intercorrente. Configuração. Desnecessidade de intimação prévia da Fazenda Pública por não se tratar da hipótese prevista no artigo 40 do parágrafo 4º da Lei de Execuções Fiscais, pois não houve o arquivamento dos autos. Foi negado provimento ao recurso de agravo. Bom, já que não houve questionamento, a unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso de agravo. Negado o provimento, unanimidade. Número 4. Recurso de agravo em apelação, número 0299640, dígito 1. Agravante, município de Petrolina, Pernambuco. Agravado, Mônica Rodrigues Moreira. Direito administrativo e processual civil. Servidor público, estabilidade financeira. Lei municipal regulamentadora. Requisitos legais preenchidos. Direito adquirido. Agravo a que se nega provimento. Por unanimidade, negou-se provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Número 5. Recurso de agravo em apelação cível número 0334713, dígito 3. Recorrente, Estado de Pernambuco. Recorrido, Maria do Carmo Magero. Direito administrativo, recurso de agravo em apelação cível, fornecimento de medicamento, Lucentes, saúde, não presença na listagem oficial, acesso universal e igualitário, princípio da reserva do possível, dever do Estado, multa diária exorbitante, negativa de provimento. Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso de agravo nos termos do voto do relator. Número 6. Recurso de agravo em apelação número 0344378, dígito 7. Recorrente, Estado de Pernambuco. Recorrido, Ministério Público de Pernambuco. Direito administrativo. Recurso de agravo em apelação cível. Fornecimento de medicamento.
Intermodal, saúde, acesso universal e igualitário, dever do Estado, negativa de provimento. Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso de agravo nos termos do voto do relator. Número 7. Recurso de agravo em apelação civil número 034-4175, dígito 6. Recorrente, Estado de Pernambuco. Recorrido, Ministério Público do Estado de Pernambuco. Representando o menor Davi Gabriel Almeida Farias. Ementa. Direito administrativo, recurso de agravo em apelação civil. Saúde. Leite Pediassure ou Fortini. Acesso universal e igualitário. Dever do Estado. Negativa de provimento. Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso de agravo nos termos do voto do relator. Número 8. Recurso de agravo número 0330013, dígito 2. Recorrente, Estado de Pernambuco. Recorrido, Ministério Público de Pernambuco, representando o menor a Silvando Leite do Nascimento Júnior. Direito administrativo, recurso de agravo em apelação civil, fornecimento de medicamento, Seretide e Avamis. Saúde, acesso universal e igualitário, dever do Estado, multa diária exorbitante, negativa de provimento. Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso de agravo nos termos do voto do relator. Número 9. Recurso de agravo em agravo de instrumento número 035-1780, dígito 8. Agravante, Isabela Brandão de Aguiar Machado. Agravado, município de Igaraçu. Direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Nomeação e posse em cargo público. Concessão da segurança. Interposição de recurso de apelação civil. Declaração de efeito suspensivo. Execução provisória. Necessária inclusão em folha de pagamento. Lei número 9494/97. Artigo 2º-B. Exigência do trânsito em julgado. Não provimento do agravo. Por unanimidade, negou-se provimento ao agravo nos termos do voto do relator, mantendo-se a decisão terminativa concedida no bojo do agravo de instrumento número 035-1780, dígito 8. Número 10. Recurso de agravo no agravo de instrumento número 284645, dígito 3. Agravante, Banco do Nordeste do Brasil, S.A. Agravado, município do Recife. Processo civil, constitucional, recurso de agravo, agravo de instrumento, decisão terminativa, competência para legislar, municípios, estabelecimentos bancários, segurança, interesse local, recurso improvido à unanimidade. Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso de agravo nos termos do voto do relator. Número 8. Agravo de instrumento 0330013, dígito 2. Recorrente, Estado de Pernambuco. Recorrido, Ministério Público de Pernambuco. Peraí, me perdi aqui. Número 11 agora, não número... Me desculpe, eu passei para... Retificando aí. Retificando. Número 11. Recurso de agravo na apelação civil número 0337362, dígito 8. Agravante, município de Vitória de Santo Antão. Agravado, Edjane Balbina Bezerra. Ementa, direito processual civil, recurso de agravo contra a decisão terminativa que negou seguimento à apelação. Ação de cobrança, contrato temporário efetuado pela administração pública. Legitimidade do município quanto aos descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de funcionário. Férias e gratificação natalina devidas. Direitos fundamentais do trabalhador. Ausência de demonstração de pagamento de férias e 13º salário.
Prova unilateral. Recurso improvido por unanimidade. A Câmara, à unanimidade, negou o provimento ao recurso de agravo. Bom, então, o que eu tinha fora de pauta eram essas 11 decisões que já foram proferidas. Agradeço ao desembargador Viana, como sempre, brilhantes votos. Ele acabou de fazer a leitura dos votos, que foram todos eles acompanhados por nós, com leitura prévia, e agora foi declarado por todos unanimidade, certo? Dando sequência, pergunto ao desembargador Itamar Pereira se ele trouxe algum feito a julgamento. Não, senhor presidente. O desembargador Itamar Pereira não trouxe nenhum feito. E regimentalmente eu trouxe alguns feitos fora de pauta, que já foram disponibilizados, inclusive na tribuna e a todos os presentes, e não tomei conhecimento que não houve nenhum destaque com relação a isso. E é muito salutar isso, discutir as questões, certo? Para aprofundar e fazer o melhor direito e a melhor justiça como inspiração. Pela secretaria, tomei conhecimento que de pauta só tem um processo, que é o número 25. E fora de pauta, se eu não me engano, eu tenho 17, o 6 e o 7 eu vou ler o relatório, porque o procurador, doutor Henrique Lucena, ele está presente, pode ser que ele queira fazer uma sustentação oral, é o 6 e o 7, mas quando chegar no momento oportuno. Então, os meus fora de pauta, eu vou anunciar o número, as partes e a ementa. E o julgamento, já de conhecimento de todos, e aprovado sem destaque. Primeiro, fora de pauta, é o 274210-7, agravante Carlos Francisco de Souza, agravado município de Camaragibe. Ementa apelação civil terminativa a pedido de pagamento de todos os recolhimentos do FGTS no período compreendido entre 1º de junho de 2002 a 27 de junho de 2008. A agente comunitária de saúde que, com o fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da edilidade, impossibilidade, recurso de agravo a que se nega provimento. O segundo é o 339998-6, agravante José Rafael do Carmo Júnior, agravado INSS, ementa direito constitucional previdenciário, recurso de agravo contra a decisão terminativa que negou segmento ao agravo de instrumento, manutenção da decisão de primeiro grau pela não concessão do benefício de auxílio acidente, agravante que elaborou como carteiro, comprovação da ocorrência de doença decorrente de sua atividade laboral, concessão de auxílio doença acidentário durante 2 anos, comprovação de que o agravante foi reabilitado para a nova função de agente de Correios, cessação do auxílio doença acidentário, cumprimento do artigo 62 da Lei 8.203/91, que prevê a cessação do auxílio doença quando o beneficiário for reabilitado para a nova função que lhe garanta a subsistência. Correta a autarquia estadual. Recorrente alega que permaneceu com limitações de locomoção e fortes dores na coluna, ombro e quadril, ausência de prova inequívoca, impossibilidade de conhecimento sumário, necessidade de instrução probatória e realização de perícia judicial, instrução inexistência do direito pretendido, não concessão de auxílio acidente, recurso de agravo não provido, manutenção da decisão agravada. Por unanimidade também. Eu passo agora para o de número 3. É o número 282372-7. Agravado do município de Pojuca, agravado Francinaldo Soares dos Santos. Ementa recurso de agravo nos embargos de declaração, na apelação civil, direito administrativo, contrato para prestação de serviço temporário
município de Pojuca. Direito ao pagamento de horas extras. Legislação municipal, que prevê o pagamento do serviço extraordinário. Comprovação da prestação de horas extras. Folhas de ponto. Comprovação de pagamento em apenas alguns meses. Diferenças devidas nos meses que não foram pagos. Recurso de agravo não provido. Decisão por unanimidade. Vamos ao 4. O 4 é o de número 33-2711-1. Agravante José Felipe Neri Filho, agravado Estado de Pernambuco e outro. Ementa, previdenciário, administrativo, processo civil, recurso de agravo na apelação civil, decisão terminativa, gratificação de risco de policiamento ostensivo, competência do juizado especial da Fazenda Pública, valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Observância do artigo 2º, 4 e 6 da Resolução 321/211. Agrava que se nega provimento à unanimidade. Senhor presidente, essa questão é aquela que eu falei. Tem a questão do entendimento do desembargador. Itamar Pereira pode se pronunciar. Inclusive manifestei posição nessa linha de entendimento que é pela competência da vara privativa, inclusive porque eu tenho manifestado posições monocráticas no meu gabinete nessa linha, e aqui na última sessão, na presença do desembargador Luiz Carlos e do desembargador Luiz Viana, eu mantive esse posicionamento, que é uma divergência, aliás, que só vai se estender até o próximo dia 22 de dezembro, que é quando a norma regimental interna dissipa qualquer dúvida quanto à competência, na verdade, do juizado como exclusiva. Mas meu posicionamento, então, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, para, nesse caso, me permitir manter meu posicionamento de raiz, que é pela competência da vara da Fazenda. Inclusive, Vossa Excelência tinha falado isso, desembargador Viana também, nós comentamos. Então, é por maioria de votos, nesse caso, por maioria. Obrigado. Esse é o número 4, né? Pronto. Como 4, eu dei por improvimento e houve o voto divergente, certo? Agora vou ao 5. O 5 é o 281858-8, FUNAP, Fundação de Aposentadorias, e agravado Damiana Dias Leite. Ementa processual civil, recurso de agravo, apelação, decisão terminativa, embargos à execução, fixação de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Estadual. Agravada tem crédito a receber. Beneficiária da gratuidade da Justiça, pretensão de dedução dos honorários do precatório que será expedido. Não demonstração da perda de miserabilidade da agravada, impossibilidade na presente via, dedução não autorizada, precedentes, recurso improvido, decisão mantida à unanimidade. Esse foi o 5. Agora o 6 e o 7, eu vou fazer a leitura dos relatórios, porque me parece que o eminente procurador, doutor Henrique Lucena, pode fazer algumas considerações. É o 6 e o 7. Pois bem, a leitura do 6, o feito tem o número 306130-3, agravante Estado de Pernambuco, agravado Nelson Ferreira da Silva. Diz o relatório, trata-se de recurso de agravo interposto contra a decisão terminativa que anulou a sentença, reconhecendo a ocorrência do cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem à vara de origem para regular processamento e julgamento com produção da prova requerida, ao tempo que, com fundamento no 557, caput do CPC negou o seguimento ao recurso por estar prejudicado. A lei diversa basicamente sobre pedido de dano moral, tendo o autor recorrido ao alegado que ele foi imputado a falsa acusação de porte ilegal de arma. Assevera que teve seu direito de locomoção cerceado. Segue esclarecendo que ficou 3 horas algemado, passando a noite inteira sem comunicação. A lide foi julgada antecipadamente e a sentença foi
de improcedência sob fundamento de ausência de comprovação dos fatos narrados na exodial. Nessa instância, por meio de decisão monocrática, a sentença foi anulada por ter sido reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa. Em suas razões recursais, o recorrente assevera que a decisão foi fustigada, a decisão que foi fustigada à afronta do artigo 283, 296, 333, primeiro do CPC. Entende que o agravado teria deixado de juntar os documentos essenciais, o que impediu o regular desenvolvimento do processo. Questiona a autenticidade do documento apresentado. Assevera que o fato de não terem sido trazidos aos documentos sobre os quais se funda a pretensão violaria o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Neste contexto, defende a reforma da decisão terminativa questionada. Não exerce o uso do juiz de retratação, motivo pelo qual submeto as razões contidas no próprio deciso, agravado aos demais membros deste colegiado. É o relatório, eminentes colegas. Então, como o eminente desembargador Lucena não se pronunciou na sustentação, eu vou fazer a leitura da ementa. Ementa deste feito já enunciado, administrativo constitucional, recurso de agravo, apelação civil, decisão terminativa, pedido de dano moral, o agravado teria sido detido ilegalmente, termo que de qualificação e de interrogatório oriundo da Delegacia de Polícia, pedido de produção de prova, julgamento antecipado da lei de acolhendo a preliminar, de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal violados, inexistência sequer de despacho saneador, sinalizando as intenções do julgador, sentença nula, recurso quedou por improvido, terminativa mantida. Esta é a minha decisão, que foi acompanhada pelos eminentes colegas. Farei agora a leitura do relatório do feito de número 7, que é o 2971, 76-8, agravante Estado de Pernambuco, agravado Francinaldo da Silva Nobre, 7. Bem, já anunciei o número do feito e as partes. O relatório cuide esses autos de recurso de agravo interposto à iniciativa do Estado de Pernambuco contra a decisão terminativa proferida por este relator, o qual negou segmento ao recurso de apelação, mantendo por conseguinte a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado de Pernambuco a pagar a título de indenização por dano moral, em virtude de ter sido excedido o tempo de cumprimento da pena, o valor de R$10.000 ao apelado e, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes a suportarem de forma proporcional e pro rata as custas honorárias e honorários advocatícios fixados no montante de 10% sobre o valor da causa. Após analisar a fundamentação deste recurso de agravo, entendo não haver razões para exercer o juízo de retratação, motivo pelo qual submeto no voto a seguir as razões contidas no próprio deciso, agravado aos demais membros deste colegiado. Como no pronunciamento do eminente procurador, Dr. Henrique Lucena, aqui presente, eu faço a leitura do voto. É o de número 7. Aliás, a ementa. A ementa, eu digo, recurso de agravo na apelação de indenização por dano moral, tempo de cumprimento da pena excedido, preso, responsabilidade civil do Estado, recurso de agravo improvido, à unanimidade. Terminado esses dois feitos, que era uma eventual preocupação da Procuradoria, eu passo na sequência a leitura dos outros. Certo? Como eu estou no 7, vamos ao 8º. O 8º é o 3462-22-8, agravante IRH, agravado Edna Leite da Silva.
Ementa, antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, necessidade da prova dos requisitos indispensáveis para a sua concessão, verossimilhança das alegações e a existência de fundado receio de dano irreparável, fornecimento de triplo estente coronariano farmacológico, diante da saúde, direito à saúde e à vida, princípio da dignidade da pessoa humana, ingerência do poder judiciário não caracterizada, prevalência axiológica do direito à vida perante o interesse patrimonial, agravo que se nega provimento à unanimidade. A leitura do nono é o de número 295104-4, agravante município do Recife, agravado Construtex, Empreendimentos Imobiliários Limitada. A ementa diz: direito processual civil, recurso de agravo, execução fiscal, prescrição intercorrente, inércia da Fazenda Pública em promover diligências essenciais ao andamento do feito, incidência do artigo 174 do Código Tributário Nacional, responsabilidade do exequente pela citação, demora não imputável ao judiciário, recurso de agravo que se nega provimento à unanimidade. Vamos ao 10º, é o 7568-3, agravante município do Recife, agravado Daniel Brandão Martins, ementa, direito processual civil, recurso de agravo, execução fiscal, prescrição intercorrente, inércia da Fazenda Pública em promover diligências essenciais ao andamento do feito, incidência do artigo 174 do Código Tributário Nacional, responsabilidade do exequente pela citação, demora não imputável ao judiciário, recurso de agravo a quem se nega provimento à unanimidade. Passamos ao 11. É o 274449-8. Ementa, recurso de agravo nos embargos de declaração na apelação civil. Decisão terminativa administrativa, servidor público, contratação temporária, FGTS, inexistência de direito ao recebimento, vínculo estatutário, inaplicabilidade da CLT, julgamento do recurso extraordinário 596-478-7, inaplicável à espécie. As sucessivas renovações do contrato temporário não são suficientes para transmudar sua natureza. Precedentes do STJ, depósitos realizados por equívoco do administrador público são insuficientes para garantir o direito ao FGTS. Administração pública restrita ao princípio da legalidade. Recurso de agravo a quem se nega provimento à unanimidade. Este é o 12. Agora é o 12. É o 290500-6, agravante. Sim, certo. Continuando, me parece que existe alguma preocupação com relação a esse feito, já demonstrada pelo desembargador Viana, se eu vou oportunizá-lo a falar no momento próprio. O desembargador Viana é o 2905-00-6, agravante Estado de Pernambuco e outro. Agravado Antônio Rego Nunes. É tributário, portador de moléstia grave, neoplasia maligna comprovada, inclusive por laudo oficial, isenção de imposto de renda sobre os seus proventos, isenção devida. Neoplasia maligna, todos nós sabemos, até recorrente a essa matéria aqui, direito à aposentadoria por invalidez, diagnóstico anterior à aposentação compulsória, direito à conversão da aposentadoria reconhecida, honorários sucumbenciais arbitrados respeitando os comandos do Código de Ritos, recurso de agravo, decisão agravada confirmada pelos seus próprios fundamentos, recurso de agravo que se nega provimento. Com relação a esse feito, me parece que o desembargador Viana, com pertinência, ele fez uma reflexão mais profunda e teve até acesso aos... Desembargador Jambo, esse processo, me parece, ele não pode ser levado a julgamento, porque a sentença é de minha autoria. Estou lembrado. Foi bom... Fui eu que prolatei a sentença, de forma que estou impedido. Pois não. Né, porque nós demos uma olhadinha. Deixa eu confirmar aqui, por exemplo. O desembargador Viana tinha até avisado, mas aqui... foi bom porque ele esclareceu no momento certo. Então, esse feito está retirado por impossibilidade, já que o eminente desembargador participou quando o juiz no feito. É o número 12.
Eu passo para o 13 agora. O 13 é o 33-5998-0, agravante Pecuária São Francisco Limitada, agravado município de Jaboatão dos Guararapes. Ementa, processo falsível, execução fiscal, contrato de promessa de compra e venda de imóvel, matéria já submetida ao artigo 543-C do CPC, recursos repetitivos, legitimidade passiva do possuidor, promitente comprador e proprietário promitente vendedor, penhora de dinheiro, oferecimento do imóvel em substituição, recusa fundada na inobservância da ordem legal, possibilidade, decisão agravada confirmada pelos seus próprios fundamentos, recurso de agravo que se nega provimento à unanimidade de votos. Esse foi o 13. Vamos ao 14. O 14 é o 34-48-17-0-9. Agravante Plasmatel, Indústria e Comércio Limitada e agravado Estado de Pernambuco. Ementa, processo falsível, prescrição, não ocorrência, aplicação da súmula 106 do STJ. Recurso improvido, manutenção da decisão terminativa. O cerne da demanda reside na suposta ocorrência de prescrição do crédito tributário. Pelo exame do caderno processual, percebe-se que o magistrado de primeiro grau registrou a sucessão de requerimentos por parte da Fazenda Pública, sem que fosse efetivada pelo juízo, restando o feito paralisado pela necessidade do judiciário, que deixou de realizar a diligência, pela morosidade do judiciário, que deixou de realizar a diligência em virtude de grande volume de processos que tramitaram no juízo. Recurso improvido, à unanimidade. E o 15 é o 28-18-13-9, agravante município de Vitória de Santo Antão, agravado Ladijane Lucena de Amorim Silva. Ementa, direito constitucional. Direito administrativo, recurso de agravo em apelação civil. Contrato temporário, argumentação de ilegitimidade passiva quanto aos descontos das contribuições previdenciárias. Descabida. Solidariedade entre município e autarquia responsável em receber os descontos. Alegação de prescrição de 3 anos, segundo o Código Civil. Aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no decreto número 20.910/32, recurso de agravo não provido à unanimidade. E passo à leitura do 16. É o 28-22-60-2, agravante Antenor Pedro de Souza e outros, agravado Estado de Pernambuco e outro. Ementa, direito processual civil. Recurso de agravo, promoção para terceiro sargento da Polícia Militar, sem exigência do curso de formação. Razões recursais já esgotadas no apelo. Recurso de agravo a que se nega provimento à unanimidade. Passamos agora à leitura do 17 e último dos foras de pauta. É o 31-1751-5, agravante município de Igaraçu, agravado espólio de João Leite Nogueira Paz, representado por Guiomar Leite Nogueira Paz. Ementa, processo civil, aplicação do artigo 543-C, parágrafo 7º do CPC, suposta de divergência entre julgado no recurso de agravo em apelação e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso de ausência de planilha a corroborar o excesso de execução em embargos apresentados pela Fazenda Municipal, divergência inexistente, acórdão mantido no recurso de agravo de devolução dos autos à segunda vice-presidência para análise do recurso especial interposto. Esta foi a decisão que, acompanhado pelos pares, este foi o último. E, pela ordem, a Secretaria nos informou que só há condições de julgar o de número 25. O 26 e o 25 é o de pauta. Esse aqui, então, o desembargador Viana, Ulisses Viana, o de número 26, que tem uma terminação 1678. Vossa Excelência tem a palavra para... 026 da pauta, não é isso?
É o 26 da pauta e tem uma terminação de processo 167-8. Isso. Agravo do instrumento, número 0324167, dígito 8. Agravante, Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN-PE. Agravado, Reginaldo Caboclo Duarte. Ementa. Agravo do instrumento administrativo. Emissão de segunda via de CRLV. Recusa da autarquia estadual. Fumus boniuris e periculum in mora não verificados. Comprovação de quitação das obrigações por parte do arrendatário financiado. Recurso improvido, prejudicado o agravo regimental. Eu pediria permissão da Vossa Excelência para fazer um breve resumo dessa questão. Tem toda a permissão, Excelência. As financiadoras, hoje elas têm a obrigação de dar baixa no gravame. Entretanto, elas não dão e a parte fica impossibilitada de dar. Então, o rapaz quitou, tal, a parte aqui quitou, e o Estado não admitiu a liberação do CRLV porque não foi a financiadora, a financeira, quem promoveu esse requerimento. Então, a gente, aqui, pelo menos eu tenho visto que nós temos admitido, né, desde que a gente não pode imputar um ônus a um cidadão que não teve culpa pela mora, né, da empresa financeira, de forma que o voto é pelo improvimento do recurso, né, oferecido pelo TETRAN, prejudicado o agravo regimental. Muito bem, desembargador Itamar Pereira. Só lembraria, para acrescentar o voto do eminente desembargador Viana, que fazia necessário o comparecimento aos autos como parte da financeira, porque é uma alegação de que houve pagamento do financiamento e só poderia ser rechaçada ou discutido esse aspecto com a participação da financeira na lide. O voto, Sua Excelência, está perfeito, até porque não poderia haver decisão de mérito, né, por ausência da litisconsorte necessária que seria a financeira para confirmar ou não se houve pagamento para poder liberar ou não o ônus. Eu acompanho, era só essa... Muito pertinente, desembargador Itamar. De sorte que eu acompanho também o voto à unanimidade. Decisão à unanimidade foi pelo improvimento, não foi, desembargador Viana? Desembargador Viana. Desembargador Viana. O voto declarado. A unanimidade de votos, foi negado provimento ao agravo do instrumento, Muito prejudicado o agravo regimental. Muito bem. Muito obrigado, desembargador. Me parece que, pela informação da secretaria, só temos um feito a julgar, que é o de número 25. E, para checar, o número 31.11.80-6. Concorda? O apelante é Silva Rosa Figueiredo e apelado INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Bem, é direito previdenciário, auxílio doença, acidentário, prova pericial, laudos conflitantes, adoção do princípio indúbio pro mísero, incapacidade laboral comprovada, juros de correção monetária, honorários advocatícios, recurso provido, decisão unânime quanto ao pagamento dos benefícios e aos honorários advocatícios e, por maioria, quanto à atualização monetária dos juros de bora. Este é a ementa. Voto pelo provimento. É o Instituto, é a Silvia. Voto a finalização do voto. Diante do exposto, que adoto como razões para decidir, voto pelo provimento da apelação para reformar a sentença atacada, determinando concessão do benefício auxílio-doença acidentário, espécie 91, da data da concessão até a data da propositura da ação, devendo ser acreditado todas as parcelas que não foram pagas à assegurada, com atualização, correção monetária e juros da dívida em questão, na forma do artigo 41A da Lei 8.213/91, com aplicação do juro de mora 1% ao mês, conforme entendimento do STJ, por se tratar de verba de caráter alimentar e a partir da publicação da Lei 11.960/09, de acordo com a nova redação da Lei 9.494/97.
de forma que voto pelo provimento da apelação à unanimidade não questionada. O voto não houve nenhum destaque dos eminentes pares. Vereador, desembargador, o senhor me permite? Pois não. Uma dúvida com relação a Sim. esse feito colocado na pauta, número 25. É. Na emenda consta, por maioria de voto, quanto à atualização monetária e juros de mora. No finalzinho, eu acho que houve alguma divergência com relação... Não, eu li a conclusão do voto, certo? Eu li a ementa. Sim. Como achei que possivelmente faltaria uma complementação, aí li a finalização do voto. Vossa Excelência discorda da finalização? Não, veja bem, é porque não seria... Porque maioria, não foi... Todos nós não fomos convergentes nesse sentido, porque na emenda consta essa parte Sim, que diz respeito à atualização monetária e juros de mora como maioria. E por que não por unanimidade? Por unanimidade. Conforme consta aqui do final. Recurso de apelação que se dá provimento à unanimidade dos votos. Não Aqui estaria havendo uma incompatibilidade entre a emenda e o Não é que porque aconteceu? por maioria, Essa questão que não eu houve dissenso. Não houve dissenso. Não houve dissenso, exatamente. Houve inadequação ou equívoco, certo? Aqui. Isso. Mas está consertado na medida em que eu li a conclusão e aceito as considerações de Vossa Excelência. Concorda? De acordo. Pois não. Então é por maioria, por unanimidade. Por Viu? unanimidade. Muito obrigado, desembargador Viana, como sempre, atento. Perguntando à secretaria, a ilustre secretária avisa que não tem mais feitos para julgamento. Então, eu fico muito honrado da presença de todos, agradecendo e mando um grande abraço ao desembargador Antenor, presidente da MEP, que possivelmente estará nos vendo neste momento. Você quer falar, desembargador? Senhor presidente, antes de Vossa Excelência encerrar, já que temos pouco tempo disponível, só para trazer uma notícia que consta do site do nosso tribunal aqui do Estado, porque as notícias que são contra o judiciário, elas tomam um vulto muito grande. E, às vezes, os exemplos de um ou outro membro são supervalorizados pela mídia e dá uma impressão de generalidade de postura do judiciário quando a conduta é individual de um ou outro membro, que às vezes não é bem interpretada, sem querer entrar em mérito, sem querer declinar os fatos. Mas uma notícia boa deve ser ressaltada. Consta do nosso site que o nosso tribunal aqui cumpriu a meta 2 do judiciário a essa altura do ano, que estava previsto. E a meta é a seguinte, era até 31 de dezembro do corrente ano, serem julgados todos os processos que teriam sido distribuídos até 31 de dezembro de 2011. E a essa altura, o nosso tribunal já ultrapassou 100% dessa meta. Então, é uma notícia boa que deve ser difundida não só dentro do site, que poucos consultam e têm acesso, mas também aproveitando a oportunidade da transmissão e os poucos que podem nos ouvir, para que também notícias boas saiam do judiciário e que o judiciário pernambucano trabalha com seriedade, com presteza e presta o serviço que a sociedade espera. Então, cumprimos a meta, é a notícia alvissareira que deve ser repercutida. Era só isso que eu gostaria de registrar diante desse momento que o judiciário passa, que as notícias nem sempre são muito boas para as nossas bandas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Itamar, que traz uma notícia muito boa. O destinatário do nosso trabalho é a sociedade que espera a justiça. E nós estamos sempre nos esforçando aqui para prestá-la da melhor forma possível. Foi muito bom, Vossa Excelência, oportunizar a mídia da MEP para noticiar de forma de maneira feliz, porque cumprimos a meta de trabalho e vamos cumprir mais. Com reconhecimento Essa é a promessa do e o Conselho Nacional compromisso de nosso. Justiça. Com reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça. E reconhecido pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o nosso trabalho. Então, agradeço a todos. Já mandei um abraço para o desembargador Antenor e finalizo esta sessão e a TV AMEP. Um abraço a todos. Muito obrigado.